Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, vamos estudar mais uma lição. Estamos aí estudando esse trimestre sobre o assunto aqui, o tema, a Santíssima Trindade, né? E subtema, o Deus único revelado em três pessoas divinas, né? Então esse é o tema e subtema do nosso trimestre, né? E hoje nós vamos estudar a lição de número 12, já é a penúltima lição desse trimestre. Lição de número 12, 22 de março de 2026. O assunto da lição de hoje, o Filho e o Espírito Santo. Então é esse assunto que nós estudamos na lição passada, o Pai e o Espírito Santo. Hoje é o Filho e o Espírito Santo, né? Então o texto áureo diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1 e o versículo 35. Aqui a verdade prática. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai enviou, o Filho obedeceu e o Espírito Santo capacita. Então essa é uma verdade prática que é uma verdade que deve ser praticada, ou acreditada, né? Ou seguida, né? Então esse estudo de hoje, né? A gente vai falar sobre essa dependência de Jesus como homem. Ele dependeu do Espírito Santo, né? Para capacitar. O Pai enviou, deu poder, né? Como obra na terra, como reino de Deus na terra. Como o Pai usa um homem, né? Deus usa um homem, usou Jesus também na sua plenitude ali. É como eu gosto sempre de falar uma palavra que o profeta João Batista, ele falou, né? E João escreveu no seu evangelho, dizendo que Deus não deu a Jesus, ele está falando de Jesus, Deus não deu a ele o Espírito por medida. Ou seja, porque Jesus, vamos falar aqui na lição, que Jesus já veio santo, ele já veio como filho, ele não teve que se tornar filho tipo um homem, se santificar, para se aproximar de Deus, ser capacitado. Capacitado sim, mas assim, o que eu quero dizer aqui, e diz na lição aqui, é que Jesus ele não tinha pecado e por isso não tinha impedimento nenhum do Espírito Santo usar ele. É isso que eu quero deixar claro aqui, essa lição vai esclarecer isso também. Já o homem não, ele é limitado, porque o pecado impede dele ser capacitado, dele se aproximar de Deus, dele se santificar, né? Então ele vai aprendendo aos poucos ali, e é uma luta, uma batalha, tem que ter uma entrega muito mais, é uma luta muito maior, até no sentido assim de porque existe o pecado, a enfermidade da carne, né? Já Jesus não, ele já veio na sua plenitude, no sentido homem, limitado como homem, mas não tinha limite como Deus, no sentido de santidade. Ele já veio, está aqui o que o anjo disse assim, o santo que de ti há de nascer. Então não é uma pessoa, uma criatura que ele vai procurar se santificar, tá diferente. E aí ele diz assim, é chamado Filho de Deus, já é filho, não é uma questão. Então por isso que ele é unigênito. Nunca nasceu e nem vai nascer uma pessoa igual a Jesus,
na terra, porque ele já veio como filho e santo, sem a necessidade de se livrar do pecado. Então é um segundo Adão, né? Como Adão antes não tinha pecado também, quando Deus fez ele não tinha pecado nenhum, ele era santo. Mas ele pecou, né? Já Jesus, ele veio como santo e morreu como santo. Não pecou. Então, a diferença é essa daí. Mas ele ficou numa dependência. Dependência como homem, para ser usado pelo Espírito. Mas também não foi dado por medida. Não, tu tem que buscar aqui para mim poder te dar um dom. Não, Jesus tinha todos os dons, claro, com certeza, né? Então não teve essa questão dos dons espirituais que um homem recebe. Se buscar, né? Vai recebendo dons e dons, sendo capacitado, né? Então, mas ele dependeu disso, de aprender. A Bíblia mesmo diz, e até em Isaías, quando fala no capítulo 7 ali, versículo 14 e 15, fala que ele, desse aprendizado dele aprender, rejeitar o mal e escolher o bem. Quando ali a carta anônima aos Hebreus, né, capítulo 5, versículo 8, o escritor fala também, ainda que era filho, aprendeu a obediência. Então ele, como homem, ele teve que aprender, claro. Porque o homem, ele não vem sabendo as coisas, ele tem que aprender como homem. Mas não teve essa limitação, ou seja, ali, vamos dizer assim, um bloqueio, um impedimento por causa do pecado nele, né? Então, isso fica esclarecido aqui, mas você vê nessa verdade prática dizendo aqui, explicando isso aí. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito. Uma dependência. Para ele agir como Filho de Deus, ele precisava do Espírito de Deus para lhe dirigir, né? Ou seja, Jesus, ele veio... Eu vou dizer aqui uma coisa que eu nunca vi nem ninguém dizer, eu disse já um dia desse, né? Porque Jesus, nós temos o Espírito que Deus nos dá, que é o meu Espírito, né? Todo homem tem o seu Espírito, que é uma parte de Deus nele, né? Nessa pessoa. Então Jesus, ele era o próprio Deus, esse Espírito que estava nele, que é o dele mesmo, era Deus. Mas ele ficou como homem, igual eu. Dependendo, não podia agir por ele mesmo. É isso aí. Então esse Espírito que estava em Jesus, que é o próprio Espírito dele, é o Cristo, é o Redentor, é Deus, é eterno. Mas ele ficou, vamos dizer, em plena dependência, como está dizendo aqui. Então o que o Espírito Santo dissesse para fazer, ele fazia. É tanto que ele mesmo disse, né? Está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18, né? Quando ele diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu. Quer dizer, ele se fez servo, aniquilou-se, se fez como servo e semelhante a um homem. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então ele apresenta para nós isso aí. Ele, como Deus, ele se reduziu, né? E nós, como vai dizer na lição aqui, se Jesus, ele se aniquilou, se humilhou para chegar, para fazer a obra de Deus e assim abrir uma porta para nós, imagina todos nós, para nós ter essa participação do Espírito na nossa vida, nós precisamos nos humilhar. Quando se trata de reino do céu, nós não sabemos nada, nós não entendemos nada. O caso vai falar de Maria aqui. Maria, mesmo sem entender, como pode ser isso? Ela disse, mas o anjo respondeu, né? Exatamente o texto áureo aqui, ele respondeu para ela. E ela depois disse, cumpra-se na serva de Deus o que é a vontade de Deus, né? Se cumpra na minha vida, né, a vontade de Deus. Então ela se entregou totalmente, sem entender como é que pode. É porque as coisas de Deus a gente não pode questionar.
Deus pode todas as coisas e sabe todas as coisas. A nossa vida está nas mãos dele. Quer dizer, para mim ter plena confiança, né? Tem até assim, um exemplo de um meninozinho que o pai dele no escuro lá, mas ele em cima da casa e o pai mandou que ele pulasse, e ele pulou. É mais ou menos assim a história, né? E ele disse, pode pular daí. O menino não estava vendo nada, mas confiando no pai, que o pai estava enxergando ele, que ia defender ele, pulou sem enxergar nada. E assim o pai não deixou que ele caísse, né? Que se machucasse. Então assim é nós com Deus, nós devemos ter essa plena confiança de que Deus, Ele quer nos salvar, Ele quer nos ajudar, nunca que devemos desconfiar de Deus e questionar e impedir a vontade de Deus na nossa vida, que é o caso que vai ser falado aqui dessa dependência de Jesus como homem, né? Veio a essa terra, né? Isso aí, já passo aqui para você. Graças a Deus, estamos já quase encerrando o trimestre, na penúltima lição, como você falou, e tem sido um privilégio aprender sobre a doutrina da Trindade. Hoje, tratando sobre o Filho e o Espírito, que é a segunda e a terceira pessoa da Trindade, sendo que na semana passada nós estudamos sobre a primeira pessoa e a terceira, que foi Pai e Espírito Santo. Tudo tratando sobre o plano da salvação. Na verdade, essas lições, especialmente essa também, fala sobre o plano da salvação, que é uma obra completa e plena, ela não é isolada. Só foi Jesus que executou a salvação para a humanidade, só é o Espírito Santo que age na vida do pecador. Não, é um plano completo e bem definido, acontecendo uma ação conjunta, bem coordenada, em perfeita harmonia, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, toda a Escritura, ela trata dessa ordem perfeita da Trindade envolvendo a humanidade. Então, que nós possamos aprender, e esse plano de salvação envolve aqui Maria, né? A Maria que concebeu. Foi um ato milagroso essa concepção de Jesus. Ela poderia muito bem ter se recusado. E essa foi uma missão tão especial para a gente ver o quanto Deus pode utilizar do ser humano disponível, da mesma forma que Jesus demonstra ali uma submissão plena, completa, uma submissão obediente, obediência, isso na verdade Sim. chama obediência, uma dependência total. E Jesus tinha tudo para usar, né, de alguns atributos e não usou. E às vezes, como você já falou, o ser humano se acha no direito de se recusar a aceitar a vontade de Deus, de questionar, de fazer de acordo com aquilo que ele acha que é melhor. Então, Paulo mesmo fala em Romanos 12:2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar nossa mente pela renovação do nosso entendimento para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qualquer servo de Deus, ele tem consciência que a vontade de Deus é superior a dele. Então, nesse caso aqui, a resposta de Maria, aquilo que era uma proposta de Deus através do anjo, que ela teria sido escolhida, ela não se recusou, ela disse, cumpra em mim, segundo a tua palavra. Ela só falou que não entendia, porque essa parte de não entender é a parte do ser humano. Mas o anjo explicou, não, você foi a escolhida e o que será gerado em você não é obra humana, não é algo comum. Isso trata-se de algo sobrenatural, é o nascimento do Salvador, que vai precisar de se materializar através de um ventre humano. A ela, eu estou disposta. Então, essa lição é muito, muito pertinente sobre a questão da nossa obediência, né? A gente pode se questionar sobre em que nível nós estamos de obediência,
de confiança em Deus e de disposição em cumprir aquilo que Deus talvez esteja propondo para nós, porque cada um tem um propósito a ser cumprido aqui. Se de repente eu me recuso a cumprir o propósito de Deus na minha vida, mas alguém, ou você, ou outra pessoa, não poderá cumprir por mim, aquilo deixará de ser feito. Deus poderá usar outras pessoas para fazer, mas aquilo que era propriamente meu trabalho, minha missão, é especificamente nossa. Então, que nós possamos, como Maria, o maior exemplo é Jesus, e neste termo de humanidade mesmo e pecadora como nós somos, Maria, ela não teve a restrição. Depois que ela teve consciência do que Jesus queria, ou do que Deus queria, que ela cumprisse como missão, ela se dispôs. E a Escritura revela que a Trindade age inseparavelmente em favor da redenção da humanidade. Ou seja, ela não trabalha inseparável, elas trabalham unidos, né? Então, o plano da salvação, ele é sempre ligado, é sempre completo, sempre perfeito. Pai, Filho e Espírito Santo em sintonia. Pois é, aí você vê também José, né? É a humildade que ele teve de receber Maria grávida, né? Sem ter sido dele, que aquilo para eles era uma... Mas ele entendeu porque acreditou. Né? Então veja que é isso aí, às vezes você pode dizer, mas se acontecesse comigo, eu acreditava também. Aí acontece. Todos os dias, às vezes Deus fala com você porque você não considera. Você não leva em conta e por isso parece que ele não fala, mas fala. Assim como falou com José, falou com Maria, fala com você também. E Deus, ele fala nas coisas mais simples. Você vê que ele não veio elogiando Maria, vou te dar uma fazenda, sei lá, qualquer uma coisa natural. Ele veio para fazer a obra dele, aí faz a minha obra e deixa o resto comigo. Quer dizer, no final você vai ver que Jesus, ele entregou a mãe dele para João, uma pessoa bem sóbria, uma pessoa bem paciente, bem calma, é o melhor amigo dele, que tinha como homem, ali como discípulo, como um apóstolo que foi escolhido, ele era o de confiança de Jesus. Então ele pegou e entregou a mulher, a mãe dele para ele, não falou nem nos irmãos dele, porque na verdade João era espiritual. É por isso que era amigo íntimo de Jesus ali. Você vê o evangelho de João é bem distinto dos outros, né? Porque ele é mais íntimo, você vê que tem mais intimidade, espiritualmente falando. Os mistérios do Espírito. Então assim ele confiou em entregar para João, porque sabia que João era espiritual e Maria era também. Ficava muito difícil de até os filhos dela entender ela ali, logo de início, né? A gente vê que tinha essa dificuldade, porque não entendia o Jesus. Então ele passou para João não, ele vai cuidar direitinho, porque ele é espiritual, vai compreender ela, né? Então isso é importante a gente saber disso aí. Aí uma coisa que é bem importante também, você enxergar, entender assim, que quando se trata de terra, homem na terra, Jesus veio com essa humildade, se aniquilando e se humilhando. Aí com a dependência total do Espírito. Agora você vê, o Espírito foi enviado depois. De novo, já é o contrário. Jesus subiu para lá, né? E ele veio, e o próprio Jesus disse que ele vinha, quem era uma promessa do Pai, e que ele também estava enviando, ou seja, através dele, dos dois, enviaram o Espírito para cá. E aqui até vai falar na lição, que Jesus disse, ele não vai falar do que é próprio, não. Ele vai falar ele vai entregar para vocês do que é meu. É eu que vai passar por minha coisa. Quer dizer, aí o Espírito já é sujeito a Jesus, nesse sentido aí. Que não vai falar o que ele quer,
mas vai falar aquilo que o pai e o filho querem. Quer dizer, é toda essa ligação. E quando se trata de homem, sempre tem que ter essa submissão. Você vê que Jesus veio nessa submissão, agora o Espírito está submisso ali de o que deve dizer, do que deve ensinar. Porque o pai e o filho estão dizendo, não, é assim, fala aí, só isso aqui para ele lá. Nós estamos aprovando isso aqui, nós estamos te dando isso aí, essa dependência. E você vê que o apóstolo Paulo diz que ele vai lá e penetra até o interior de Deus, né? Então veja que é assim, quando se trata de homem, aí chega em nós estamos abaixo do Espírito, submisso ao Espírito, a Jesus e a Deus, né? Então vai nessa escadinha aí, nós estamos lá embaixo, nós não temos nada e dependemos desses três, que é para a gente poder entrar, enxergar o reino do céu e entrar no reino do céu e viver isso aí, né? E receber da plenitude de Deus na nossa vida, né? É isso aí, vamos. Leitura bíblica em classe está em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 ao 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, exatamente essa palavra aqui que eu quis dizer. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. Então, é isso aí. A gente, embora não entenda, mas você tem que dizer isso, né? Em todos os dias das nossas vidas. Nunca que o Evangelho é pregado para as pessoas entender, no sentido de ter explicação. Então, tudo é um mistério de Deus, né? Então, para ter esse mistério, você precisa acreditar. Você precisa se humilhar e se entregar totalmente, né? Nessa dependência, como foi o próprio Cristo aqui, essa dependência do Espírito, né? Para que cumprisse tanto a Maria, né? Aí, e José também. Aqui não fala de José, fala só que era o pai, mas assim, dele entender isso, aceitar isso aí, tinha que ser servo mesmo. E acreditar no próprio Deus, né? Então veja que é toda essa submissão, aí vem Jesus ali, com essa submissão total ao Espírito, e isso nos traz esse ensinamento, a maneira correta, é o exemplo para todos nós, né? Como
ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, se fez semelhante a um homem, e achado nessa forma, tornou-se humilhar de novo. Então ele foi se rebaixando, até falei um dia desse aí, é como que seja assim um linhão, né? Assim de energia, esse linhão que passa nessas torres aí, que vem com mega, eu não sei nem dizer aí, mas é mega que fala, não é nem voltagem não, é coisa. Então, aí chega numa subestação, como nós temos aqui em Laranjal do Jari, a subestação federal, aí rebaixa para uma subestação estadual ou municipal, que é uma pequena que nós temos aqui. Então rebaixou uma vez, rebaixou a segunda vez, aí vem para distribuição, que é uma 13.8, que é 13.800 volts. Aqui é essa alta tensão, que é 3 fios nas ruas aí em cima. Aí rebaixa outra vez para nós usarmos. Então é assim. Então vai ser aí igual Deus, ele se rebaixou, Jesus foi se rebaixando até neutralizar totalmente um poder pessoal, um poder dele mesmo. Ele ficou totalmente na dependência do Espírito. Quer dizer, nós precisamos entender que nós somos totalmente dependentes. Nós somos, como é que eu posso dizer? Não temos capacidade nenhuma, né? E o que devemos fazer é entregar, no sentido de se humilhar mesmo, reconhecer a pequenez, né? A nossa insignificância, essa palavra que eu queria usar, insignificante ou incapaz de ter alguma coisa de Deus, ou de se aproximar de Deus, ou agradar a Deus. Então, quando nós neutralizamos isso aí, que quando a gente vai, se eu falar da energia outra vez aí, nessa que nós usa embaixo aqui, esses 4 fios, existe o neutro. Pois é, nós somos o neutro. Que é uma perninha de fio dessa aí, que não pode pegar nela e fazer o que quiser, é neutro, é terra, vamos dizer. Nós somos terra mesmo. Quer dizer, aí as 3 de baixo são Pai, Filho e Espírito Santo, vamos dizer assim, que são os 3 positivos de baixo. São 4 perninhas, um é nós. Não é nada, não presta para nada. Só ela não funciona nada. Mas se pegar ela com qualquer uma das 3 perninhas, aí tem energia, 110 ali. Mas se pegar 2, já tem 220. Se pegar 3, tem 360. Vai-se embora. Quer dizer, o negócio assim funciona. Então você vai ver que tem até uma semelhança. Por quê? Porque ninguém vê energia, não. Ninguém vê, não, mas existe. Tu acha que tu não acredita que não tem nada no fio, toca nele, pra tu ver o que acontece contigo. Quer dizer, tá entendendo? Uma coisa assim para você trazer para o espiritual como é que funciona as coisas. Não enxergo, não estou entendendo. Pois experimenta. Os objetivos da lição? Sim. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Segundo objetivo, explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito. Terceiro objetivo, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Exatamente. É isso aí. Aí nós vamos aqui a introdução, né? A introdução. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos. O Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente à obra da redenção. Aí eu querendo falar da energia de novo, rapaz, assim, para as pessoas entenderem mais ou menos, né?
Quando eu falo de rebaixamento, que é do linhão para uma subestação, depois mais outra subestação, depois vem mais os transformadores da rua, que vai reduzindo, reduzindo. Isso é o poder de Deus. Já pensou se o Deus Pai mesmo tocasse num de nós? Ele mesmo disse para Moisés, né? Um homem não pode olhar para mim, não pode ver minha face, porque ele se desmancha, ele se desfaz, ele morre na hora. Quer dizer, o poder de Deus. Você vê que o Monte Sinai, quando Deus falou, ele disse, eu vou descer no monte. Só o poder dele ali, o monte se tremia todo, fumegava. Disse, ninguém, animal nenhum pode tocar nesse monte. Mas ele permitiu que Moisés estivesse lá. Quer dizer, aí você vai ver esse rebaixamento, ele chega ali, ó, vou triscar em você, mas eu bem rebaixadozinho. Eu vou descer na terra bem reduzido, porque senão vocês morrem tudinho com o meu poder. É como que seja essa baixa tensão aí das ruas, entendeu? Então vou ficar ali meio altinho, que é a mais de cima lá, os três ali, mas bem reduzido. Mas eu vou descer mais um pouco para tocar em vocês. É um negócio assim mesmo, muito, que é só mesmo, só o cheiro de Deus, vamos dizer assim, que o homem suporta, entendeu? E você vê que às vezes nós toca com a mão numa pessoa, ele desmaia totalmente. Pum, cai totalmente desmaiado, porque o poder de Deus está ali, operando às vezes numa enfermidade, às vezes, muitas vezes, numa força maligna, né? Quando bate a força de Deus com aquela força maligna, é um choque ali que a pessoa desmaia. Então, para você ver como é que funciona as coisas de Deus, e é realidade. A gente tem que atentar para isso, para compreender um pouco a maneira de você acreditar e se empenhar nisso aí, né? Seguir, né? Então, dependência, aqui é a palavra-chave, dependência. Totalmente dependente. Não tem, você não tem ação nenhuma, você é neutro mesmo, total. Então tem que ter essa consciência, né? Vamos para o primeiro tópico. Então Jesus viveu em perfeita obediência ao Pai e em perfeita dependência ao Espírito Santo. Isso. E isso nos ensina que a vida cristã não se apoia apenas em esforço humano, mas no agir também do Espírito Santo em nós. Essa sujeição também precisa ser algo vivido em nós, algo real. Primeiro tópico, o Espírito e a concepção do Filho. Primeiro subtópico, o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia. Lucas capítulo 1, versículo 26. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria. Lucas capítulo 1, versículo 27. E lhe faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Lucas capítulo 1, versículo 31a. E ainda lhe diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31b. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 32. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. Lucas capítulo 1, versículo 34. A esse respeito, o anjo lhe assegura, para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38. Tem que acreditar mesmo para dizer, não, cumpra-se. Aí não tem medo. No início ela ficou até com medo, né? Que apareceu o anjo ali, né? Mas aí depois ela já se encorajou mais e ele disse para ela não temer, né? E aí disse isso aqui, deixou bem claro para ela, né? E depois ele vai dar um testemunho, né? Também, no caso, na sequência aqui, de João, né? Porque ele mesmo, esse mesmo anjo anunciou para Zacarias, né? O nascimento de João, onde a mulher dele era estéril, né?
e ele não acreditou. E ali anunciou e aí Zacarias não acreditou por causa da velhice da mulher, tipo Abraão que é. Mas o anjo disse para ele que para Deus nada era impossível. Assiste diante de Deus, ele falou. E ele disse que até que isso se cumpra, tu vai ficar mudo, porque tu não acreditou. E aí ele disse também o nome. Põe o nome de João. Então ele só foi falar no dia que foram colocar o nome do menino. Ficou na minha mulher a gestação todinha sem ele mudo, totalmente. Mas no dia que foram colocar o nome, disseram outros nomes lá, disse, não, é João. Aí ele abriu a boca. Então veja os mistérios de Deus, como é que funciona, né? E o anjo testemunhou isso aí, fez um testemunho para ela crer mais, né, até. Ó, a tua prima lá era estéril e vai ter um filho agora, já tem 6 meses já, que está grávida. Então acredita que tu também vai ter. Aí a Maria podia até questionar, mas ela tem marido, eu não tenho, né? Mas assim, como ele já tinha dito, né, que era... Mas é uma coisa assim para você, só para a gente acreditar mais, né? Vamos prosseguir. Segundo subtópico, o Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 35a. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, te cobrirá com a sua sombra, que é a referência de Lucas capítulo 1, versículo 35b. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus, Êxodo capítulo 40, versículo 35. Reporta-se a nuvem da presença divina na transfiguração, Lucas capítulo 9, versículo 34. E sinaliza o poder criativo do Espírito Santo de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 2, Salmo 104, verso 30. E logo reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo. A concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo, e por isso será chamado Filho de Deus. Lucas capítulo 1, versículo 35d. Não estava declarado filho de Maria, era filho de Deus. Exatamente. E assim, porque, na verdade, nós somos filhos de homem, né? Todo homem que nasce é filho de homem. E precisa se tornar filho de Deus, porque se obedecer a Deus. Se quiser ser um crente em Jesus Cristo, aí se torna um filho. Mas Jesus não, ele já veio diretamente, porque ele não passou por Adão não, né? A raça ou a geração de Adão. Quer dizer, quando eu digo assim, às vezes eu já vi até, acho que pastores mesmo, dizendo, eu já vi até um pastor falando do meu lado mesmo, que veio do óvulo de Maria e tal. Não existe isso. Não foi nem sêmen de homem, nem óvulo de mulher. Não, de ser humano nenhum. Foi concebido, foi colocado lá um embriãozinho já, pelo próprio Deus. Ele se fez carne, não foi Maria que fez ele nada não. Quer dizer, ela apenas alimentou como homem. Quando bateu no ventre dela, não era um homem, então é alimentado como homem. Aí nasceu, tem que comer papa mesmo, igual homem, do mesmo jeito. Feijão e arroz. E numa dependência, na parte espiritual, totalmente reduzido, que já foi falado isso aí, aniquilado e humilhado, né? De maneira numa dependência do Espírito de Deus. Isso aí. Mas dependendo de feijão e arroz. Mas não que a Maria gerou em alguma coisa, teve o óvulo dela, teve participação, não, nenhuma. Então a pessoa tem que entender isso. Por isso que não tem negócio de mãe de Deus. Não existe esse negócio. Tem mãe de Jesus. Mãe de Jesus, no sentido homem, ela alimentou ele ali e tal. No ventre dela, até 9 meses, nasceu, foi alimentado também pela a mama e cuidou dele como homem. Agora, quando se trata de Deus,
Não existe mãe nenhuma, não, participação nenhuma. Apenas, vamos dizer assim, como uma barriga de aluguel mesmo. Deus disse, eu vou alugar a tua barriga aqui para mim entrar para dentro e sair como um homem de lá de dentro. É isso aí. Então vamos prosseguir aqui. Terceiro subtópico, a pureza e a santidade do filho. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. Lucas capítulo 1, versículo 35c. A palavra santo, do grego ágios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Salmo 99, verso 9. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. Romanos capítulo 5, versículo 19. O Espírito também o consagrou para ser o cordeiro sem defeito e imaculado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei. Mateus capítulo 5, versículo 17. E de oferecer-se como sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito que nos santifica a imagem do Filho. Romanos capítulo 8, versículo 29. Exatamente. É porque a lei não tirava pecado, ela só conscientizava. Ele não tinha, cumpriu o que estava escrito lá na lei, então cumpriu totalmente nele a lei. Porque ele não tem enfermidade nenhuma. O apóstolo Paulo escreve ali aos Romanos capítulo 8 que aquilo que era impossível à lei porque estava enferma pelo pecado. No caso, a carne estava enferma pelo pecado, né? Mas Jesus não tinha enfermidade de pecado. Aí com isso ele cumpriu a lei e ficou no total. Totalmente cumprido nele a lei, né? Então isso é importante, né? Então nós vamos aqui para o nosso intervalo. Daqui a pouquinho voltamos já com o segundo tópico da lição, no nome de Jesus. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir,
Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico da lição. Segundo tópico, o Filho e a sua relação com o Espírito. Primeiro subtópico, o Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 1 ao 3. Isso indica que na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto o homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, Mateus capítulo 1, versículo 20, Lucas capítulo 1, versículo 35, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Pois é, aí é que está a questão nossa, né? Que nós queremos assumir isso, nós queremos fazer por nossa conta, nós queremos passar na frente, queremos tomar as decisões. E o crente não pode fazer isso. Então tem que viver totalmente na dependência. Por que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, dizendo: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Então tudo você deve ligar ao espírito. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Então tem que ver que é o Espírito que vai dizer o que convém e o que não convém. Aí o homem, você vê que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, querer usar alguma coisa de Deus que Deus não permitisse isso a um homem. Que ele era homem, além mesmo que era filho, era o Cristo, o prometido, mas ele não teve essa liberdade e ele não tomou essa liberdade. Né? E ele não tinha liberdade para isso não, porque ele veio e se sujeitou, ele se sujeitou a fazer essa obra. É tanto que no final ele disse: Pai, está tudo consumado, eu cumpri tudo certinho, da maneira que eu prometi para o Senhor, eu vim para fazer isso e fiz.
É exatamente. Então, uma pessoa, quando se entrega a Cristo, ele tem que fazer essa mesma promessa. Não, eu vou aqui vou me converter. Eu não vou fazer mais o que eu quero. É o caso do apóstolo Paulo, que diz aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, quando ele diz, já estou crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então vejo que é uma total entrega. É claro que, como nós temos a enfermidade do pecado aí, tem essa luta, né? Tem hora que o pecado acaba dando um tapa na gente aí, de maneira que a carne se sobressai ali, mas você tem que enxergar isso rapidamente. É tipo uma enfermidade pesada mesmo, que vai te prejudicar, que você vai e toma logo aí você toma logo aí uma decisão, ou seja, uma atitude contra isso aí. Toma um contra-veneno aí, toma um antibiótico. O que é isso aí no mundo espiritual? Recorre ao Senhor rapidamente. Pede ao Espírito, pede a Jesus para recuperar esse negócio aí que, na verdade, você está manquejando, você está doente ali, um lado, que é exatamente quando você peca, quando você erra. O apóstolo Paulo fala isso aos Romanos, capítulo 7, dessa luta dele, que não peco mais eu, mas o pecado que habita em mim. Eu não concordo com esse negócio aí, não. Então, existe uma doença em mim que se manifesta, tem hora que eu preciso dar uma injeção nela, tá entendendo? Mas é dessa forma. Então, você vê que nós precisamos dessa dependência total do Espírito Santo nas nossas vidas, né? Como assim fez Jesus, né? Isso. Segundo subtópico, o Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34, cada milagre realizado, Lucas, capítulo 5, versículo 17, cada demônio expulso, Lucas, capítulo 11, versículo 20, e cada perdão ministrado, Lucas, capítulo 5, versículo 24, eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, Mateus, capítulo 12, versículo 28. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito, Lucas, capítulo 4, versículo 18. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 7. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Isaías capítulo 11, versículo 2. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 1. É também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. Atos capítulo 1, versículo 8. Pois é, Jesus como homem, ele perdeu essa visão, esse poder, esse entendimento, essa audição, essa revelação, o discernimento como Deus. Porque ele se reduziu, ele se aniquilou, ele tirou tudo esses poderes dele, ou seja, ele ficou surdo, cego, entendeu? E o coração não entendia nada. Aí ele se entregou ao Espírito, o Espírito trazer essa alimentação para ele, que é exatamente o que nós devemos fazer. Você nunca pode dizer eu posso, eu faço, eu sei, não. A questão, um crente tem que ter essa dependência aí, saber. Não se fortaleça o sábio na sua sabedoria, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico, não. A sua riqueza. Mas o que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Jeremias 9, 23. Pronto, é isso aqui. Então é isso aqui, não adianta, né? Você se gloriar. Porque, na verdade, você não é nada mesmo. Quando se trata de eternidade, do reino no céu, é zero, não tem coisa nenhuma. Então, se não buscar em Deus e para você achar Deus, você tem que depender. Que é exatamente essa humildade, você se humilhar
né? Que é uma humilhação que não humilha, né? Quem humilha o homem é o diabo, que ele entristece, ele provoca dor, provoca decepção, provoca a morte. Já Deus, essa humilhação a Deus, você se fortalece nele. Quando eu estou fraco, eu estou forte, o apóstolo Paulo disse. Quando eu estou forte, eu estou fraco. Que é exatamente quando eu posso, Deus sai de mim, eu fico nada. Pensa na fraqueza. Quando eu digo que não posso e recorro a Deus, eu sou forte. É exatamente, estou produzindo, estou me aproximando de Deus, estou dentro da salvação de Deus, né? É isso aí. Terceiro subtópico, o Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. Lucas capítulo 3, versículo 22. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação, como o novo Adão. Mateus capítulo 4, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 45. A unção do Espírito sustentou seu ministério, Mateus capítulo 12, versículos 18 ao 21. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelaram o reino de Deus, Mateus capítulo 12, versículo 28. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizados em cooperação com o Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 11. E Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Pois é, aí você vai ver que Adão está escrito na Bíblia, né? Pode comer de tudo que há no jardim, somente daquela árvore, do bem e do mal que não. Então ele estava de barriga cheia, satisfeito. Adão. Aí ele comeu da árvore lá. Já Jesus com 40 dias de fome. 40 dias sem comer. Aí ele rejeitou o prato que o diabo ofereceu para ele. Aí é que está o Adão, o novo Adão. E ele como homem. Ele como homem. Disse, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só de fruta daquela lá, do bem e do mal, vive o homem. Mas vive da obediência a Deus, da palavra de Deus. Foi isso aí. Uma taca mesmo foi pesado, ó. Então, quando a gente vai ver isso aí, meu Deus do céu, é um privilégio muito grande a gente até ouvir isso aí. É um exemplo para nós, que quando nós confiamos no Senhor, Ele nos alimenta de verdade, né? Você vê que depois que Jesus foi tentado, Ele foi servido pelos anjos. Ou seja, depois de passar pela tentação, você é aprovado e recebe a coroa da vida, diz o Tiago, né, na sua carta. Vamos para o terceiro tópico. Terceiro tópico, a Trindade e a missão redentora. Primeiro subtópico, o Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo o propósito redentor. João 3,16. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Está escrito lá, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo, desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, Lucas capítulo 1, versículo 35, acompanha-o em cada passo do seu ministério, Atos capítulo 10, versículo 38, e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica.
1 Pedro capítulo 1, versículo 2. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. 1 João capítulo 4, versículo 9, que diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Exatamente, né? Sempre eu digo isso e vou dizer de novo, porque as pessoas às vezes não entendem isso, precisa que seja dito mesmo, né? É que, na verdade, Jesus não veio condenar o mundo, e nós pregamos o Evangelho não condenando, é querendo salvar, porque condenado já está. Não tem como você até apontar pecado em alguém ou julgar. Não, nós estamos dizendo que é pecador, que somos pecador. Então nós precisamos pegar na mão de Jesus e sair desse pecado, ou seja, se santificar e se aproximar de Deus que é santo. Isso se chama salvação, né? Aí por isso Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo, porque já está condenado, né? Então vamos, segundo tópico, né? Segundo subtópico. Segundo subtópico, o Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João capítulo 16, versículo 14. Esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. João capítulo 15, versículo 26. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar sua igreja. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Assim, toda a obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia, de acordo com 1 João, capítulo 4, versículo 1 e 2, e tudo o que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. João, capítulo 16, versículo 13. Pois é, aí você vê que é o que a gente comentou no início, né? Que Jesus veio apontando para o Pai. Não, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer... Então ele disse: eu glorifiquei-te na terra, no mundo. Agora glorifica-me a mim com aquela glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse, ele disse. Ou seja, eu te glorifiquei, agora tu glorifica a mim. Da mesma forma, o Espírito agora glorifica o Pai e o Filho, né? E ele fica sem a glória, ele fica só apontando, levando, olha... para chegar no céu é por aqui, ó. Mas ele não puxa a glória para si mesmo, ele vai falar do que é nosso, ele disse, do que é meu. Eu vou dizer para ele o que ele vai dizer, ele vai glorificar eu. Ou seja, vai dizer que é eu que sou a porta mesmo. Sem eu não vai ninguém para o céu. Então é assim que funciona, né? Vamos, terceiro subtópico. Terceiro subtópico, a fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Lucas capítulo 1, versículo 38. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Salmo 37, 5, que é aquele versículo bem conhecido: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que ele é poderoso para fazer o impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37.
A resposta que ele espera de nós é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6, que está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que de Deus se aproxima creia que ele existe, é galardoador dos que o buscam. Arrependimento também é necessário, Atos capítulo 17, versículo 30. E obediência, Tiago capítulo 1, versículo 2, que é aquele famoso versículo, e sede 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, Sim. enganando-vos com falsos discursos e se iludindo, né? Sim. Não é você ouvir a palavra, é você cumprir, né? Então é isso aí, você vê que tem tudo a ver com nós. Quando você se entrega, o seu espírito te conduz, né? Aí pronto. Aí você pega esse caminho, você encontra Jesus e encontra o Pai também. Nisso aí, tanto que Jesus disse que a gente, ele intercedia por nós para que, assim como tu está em mim e eu estou em ti, eles estejam em nós. Eles estejam em nós. Então é tudo junto, né? Então é isso aí. Nós vamos aqui já para a nossa conclusão, né? Conclusão. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Exatamente. Essa submissão. Sabendo, porque a gente tem que se convencer todos os dias a se converter, né? Se convencer de que exatamente nós não temos poder nenhum e nem temos nada a oferecer a Deus. Ou seja, Deus não precisa de nós para nada e nós não temos o que dar para Ele. Aí precisamos buscar nele através do entendimento, através do Espírito, nós entendemos e compreendemos e nos alimentamos de Deus de maneira que nós temos o que dar para Deus. E esse dar não é porque Deus precisa também, mas é um combustível que você acha em Deus, que você pode penetrar em Deus, se aproximar mais de Deus, beber mais de Deus. Quanto mais você tem esse combustível, mais você obedece a Deus, mais se aproxima, mais entende, mais compreende, mais é participante, mais é santo, mais é limpo, né? De maneira que você fica mais fortalecido, é isso aí, em Deus, né? De maneira que é mais aprovado, você consegue obedecer mais, né? Você recebe essa força da parte de Deus, de maneira que você se alimentou mesmo, é como que esteja totalmente com saúde, né? Uma saúde que você tem força, tem visão, entendimento, audição perfeita, né? Mas é isso aí. Então nós vamos aqui já encerrando o nosso programa, né? Sim. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. Eu creio que você deve ter entendido aí. E faça isso. Todo dia você precisa se convencer, você mesmo, se examinar e dizer para você mesmo a dependência que você tem do próprio Deus, para que você possa ser salvo, né? Então, eu espero que você tenha entendido e compreendido. Deus abençoe você e sua família, né? E até a próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.